Olá pessoal, sou o Matheus e eu vou fazer aqui a importação dos pacotes necessários e o tratamento inicial dos dados. Nessa primeira parte a gente está importando as bibliotecas necessárias para fazer essa análise. Tem algumas como a Pandas, NumPy, a gente vai usar para manipulação e cálculo de dados, o Matplotlib e o Seaborn para visualização. Cálculo e distância, a gente vai usar o Goer, cálculo de distância entre variáveis mistas, né, numéricas, categóricas. E o SISP e o Sklearn a gente vai usar para estatística e clusterização. Eu já rodei o bloco, então eu só vou explicar o que está acontecendo aqui em cada um. Nesse segundo bloco, a gente vai estar extraindo a base, puxando os dados da base aqui de um drive. Para isso, a gente está usando o Pandas, que a gente começa a ver se deu tudo certo. A gente faz uma visualização prévia da base, ela vem de forma tabular, que é uma base tabular. A gente já tem os nossos primeiros indícios aqui do que a gente vai precisar trabalhar. A gente tem alguns indicativos de valores nulos, que a gente vai precisar dar uma filtrada. E a gente vai fazer isso aqui nesse próximo bloco de código, onde a gente vai fazer algumas filtragens. A gente vai excluir os valores nulos e com a renda igual a zero. Essa aqui, que era a coluna, estava sendo apontada como um número alto de valores nulos, é a coluna de renda mensal efetiva. Então, a gente vai estar filtrando aqui o pessoal nulo e com renda igual a zero. Aí, claro, a gente remove também aqui os itens marcados como ignorados na nossa coluna de cor. Vamos aqui no próximo mudar o nome das colunas para uma melhor visualização, quando a gente estiver mexendo com a base. E aqui nesse próximo bloco, a gente vai estar só trocando o nome de uma string para um valor numérico. A gente vai fazer isso também para nossas outras variáveis, aqui no caso, para a nossa região. O tipo de ocupação e escolaridade. Por fim, a gente vai estar verificando os valores aqui de cada coluna. Boa noite, pessoal. Bom, então, agora eu vou falar da análise exploratória dos nossos dados, né? Então, agora que a gente já tratou, já agregou alguns dados, então, a gente fez aqui a análise exploratória para ter um panorama melhor, né? Tentar ter algumas primeiras impressões, alguns primeiros insights. Então, primeiro a gente fez esse print, né? Para a gente conseguir pegar os... Opa, não estou compartilhando a tela, perdão. Mas a gente acabou fazendo um print aqui, né? Para ele pegar os valores únicos. Então, para a gente ter ideia, né, de se deu certo, né, o agrupamento, a limpeza, né, a gente colocou para ele também descrever um pouquinho, e depois está plotando alguns box plots e alguns gráficos de densidade para renda e para as outras variáveis exógenas que a gente está tendo. Então, aqui ele já respondeu, ele já deu output, né, com a renda. Então, a renda é um float, né, que são números inteiros, enquanto os demais, né, deu certinho para fazer a transformação, né? Então, aqui como números inteiros e não mais strings, né? Então, aqui está como inteiro, então deu certo. Bom, então, para a renda, né, a gente pegou aqui, fez o primeiro box plot, então dá para ver que ficou bem achatado. Então, para melhorar um pouquinho a visualização, a gente colocou como no log, né? Então, já melhorou bastante, mas acaba que tem bastante outliers, né? Bastante pontos, assim, bem distantes. E também passamos, né, como um gráfico de densidade, que dá para ver, né, que está realmente bem concentrado aqui na esquerda, enquanto a partir dos 25 mil para a direita tem quase nada, né? Mas isso já acaba prejudicando um pouquinho a visualização. Mas agora aplicando o log, né, ficou um pouquinho melhor, né, para ver. A gente não fez nenhum teste, mas visualmente até que pode parecer, né, uma distribuição normal. Então já deu para já melhorar um pouco. E esse aqui, já começamos agora com os histogramas com as contagens, né? Então, esse aqui é o de raça cor. Então, dá para ver que, oficialmente, né, o 2 são a população branca, o 4 são os pretos e o 5 os pardos, né? Então, oficialmente pardos, brancos e pretos. Agora, em questão de área, né? Então, o 1 é o pessoal pessoas que moram na capital, o 2 são que moram na região metropolitana, excluindo a capital, e o 3, o restante do estado,
Então dá para ver que a maioria mora no 3, né? Então seria no restante do estado. Tem até aqui as contagens. O tipo de domicílio é apensamento urbano, são quase 16, são quase 160 mil, enquanto no rural são 42 mil. Enquanto aqui o tipo de cargo, né, a gente pode ver, né, que o 4 e o 5 são o 4 são o pessoal que trabalha sem carteira assinada, o 5 é o que trabalha com carteira assinada, e o 1 são os que trabalham por conta própria, né? Só tanto que para falar certinho, né, também aqui é um conta própria, 2 empregador, o 3 são os militares e servidores estatutários, o 4 são os que trabalham sem carteira de trabalho assinada, e o 5 os que têm carteira de trabalho, seja doméstico, setor público ou setor privado. Então, vou agrupando dessa forma. Tá? Aqui, né, também, e por último, o curso frequentado, né? Então, dá para ver que é principalmente o 4, o 3 e depois o 5. Então, voltando aqui de novo, o 4, então, são pessoas que frequentam algum tipo, né, de ensino médio, de segundo grau, ou até o EJA, né? Então, 5, ou 4, mas também tem o 5, né, que são que frequentam algum tipo de graduação, né, algum tipo de ensino superior. Também, né, tem aqui o 3, que são os ensinos mais básicos. Então, dá para ver que são esses predominantes, pouquíssimos, né, que ficaram até a pré-escola, e o 1, né, a gente acabou optando por os valores, né, que estão como nulos, para as pessoas que acabaram não frequentando algum tipo de educação, né, então é um valor bem considerável. Bom, então, continuando, depois a gente também por alguns outros box plots, também essa visualização de violino, para ver, né, como se comporta a renda em função, né, tipo desses outros parâmetros exógenos. Então dá para ver que, por exemplo, a população amarela é bem concentrada, né, o tipo de renda, ou melhor, relativamente falando, é a que está um pouco mais concentrada, é menos, uma menor variância, mas aqui, né, a população branca que tem a maior variância, né, os mais outliers, e aqui, né, os pretos e pardos também, né, mas indígenas também tem. Aí aqui é uma outra visualização, e dá até pra ver, né, que aqui no 4 a curva aqui esse intervalo de renda aqui é um pouco mais largo, né, então tem uma frequência um pouco maior, enquanto esse aqui, dá pra ver, né, aqui vai ser até um pouco mais normal, mas enfim. Aqui, né, o tipo de área o 1, né, são as pessoas que moram na capital, o 2 na região metropolitana e o 3, né, no restante do estado. Então, justamente aqui no restante do estado tem esse outlier, né, das 300 mil de renda, e aqui outra visualização. Agora, por tipo de domicílio, aqui de novo, nesse outlier dos 300 mil, mora em uma região urbana, e não numa região rural, no gráfico. E aqui pelo grau da posição que ele ocupa, né? Então, né, é justamente aqui no 2 que tem esse outlier, mas o box plot está um pouquinho mais melhor definido, né? No 2 e no 3 dá para ver um pouco melhor o box plot, né? Então, só confirmando aqui, né? A posição ocupada. O 2 e o 3, né? O empregador, o 2 e o 3 é o militar servidor estatutário. Então, né, não é tão achatado assim o box plot aqui na forma de violino. Aqui, né, o grau de formação. Então, aqui no 4 seria, esse né, dos 300 mil então seria no 4, então é alguém que parou no ensino médio, mas aqui, né, de novo, o 5, né, do superior tem um box plot um pouquinho mais, menos achatado, né, que dá pra ver um pouquinho melhor a caixa mesmo, né. E aqui, outra visualização.
Além disso, né, a gente também calculou o intervalo interquartílico, né, para realmente ver quais seriam ou não os outliers. Então, também por se tratar de Hare, né, a gente ter feito os filtros, né, o limite inferior vai ser zero, né, para não ter uma renda negativa. Então, aqui está o Q1, aqui está o Q2, o intervalo interquartílico e o limite inferior e superior. Então, aqui está o gráfico de densidade e a gente plotou, né, na linha verde o limite superior e na linha vermelha o, o terceiro quartil, né? Então, tudo que está aqui para a direita da linha verde seria um outlier. Então, a maioria está dentro, mas tem uma quantidade considerável, bem, né, tem alguns foras, mas os que estão realmente são bem outliers, como esses dos 300 mil. Agora você tem um gráfico de densidade, mas numa escala logarítmica, para melhorar um pouco. Tem uma melhor visualização. E também a gente usou o método, né, do Z-score, fez alguns histogramas, alguns gráficos de densidade com o Z-score, com o log. Então, esse primeiro seria o Z-score da renda mensal. Então, tá aqui. E aqui seria como gráfico de intensidade. Então, realmente, a maioria está nesse intervalo. Tem algumas estatísticas descritivas, né, a questão do desvio padrão, que tá em 1, a média, enfim. E agora aqui na escala logarítmica, que melhorou um pouquinho a visualização. Então, esse aqui, né, distribuição dos score da renda mensal na escala logarítmica. Então, aqui tá o histograma, e aqui como o gráfico de densidade. E aqui, de novo, as estatísticas descritivas. Então, desvio padrão 1, os valores mínimos, o máximo, né, que é um que está 5 desvio padrões de distância, né? Estaria aqui mais ou menos. E esse aqui são as estatísticas descritivas, né, de cada uma das variáveis. Aqui está na renda mensal log z-score, renda mensal sem, né, sem esse log, ela normal como z-score, aqui como log, enfim. E agora a gente também fez a parte da clusterização. Então, a gente separou aqui, fez um outro data frame com as variáveis, né? Então a renda como uma variável numérica e as demais são as categóricas. E até por isso então, a gente usou a distância de Gauss. Então, e também, né, como eram 200 mil observações, ficava computacionalmente falando muito pesado. Então a gente pegou uma amostragem aleatória, né, de 10 mil observações. A gente colocou até aqui a seed. E, enfim, nós fizemos tratamentos. E aqui, né, a gente calculou a matriz com as distâncias de Gauss. Então, aqui estão um dos valores, das variáveis. E aqui já uma ideia de como está a matriz. Então, ela é 10 mil por 10 mil, né, que são cada uma das observações e a distância, né, de cada observação em função das variáveis. Então, ela vai de 0 a 0,94, né, que a distância de Gauss vai de 0 até 1. A média é 0,318, com os vídeos padrão de 0,145. Então, a gente calculou os linkages, né, a matriz dos linkages usando tanto esse método Ward quanto esse método da média. E depois a gente plotou o dendrograma. Então, esse aqui foi usando o método Ward. Esse aqui seria uma ideia mais ou menos de como ficariam os clusters. Esse aqui usando outro método de como ficaria. E agora, né, na próxima parte, a gente vai estar falando da questão dos caótimos e de como tá melhorando isso. Obrigado, pessoal. Pessoal, meu nome é Vitor, eu vou continuar um pouco a explicação do Diogo. E para a gente começar as análises de FAMID, primeiro a gente precisa compreender qual que é a quantidade de clusters ideal para que a gente consiga uma maior separabilidade entre os clusters e uma menor diferença entre as observações daquele mesmo cluster. Então,
dentre desses dois métodos, o average e o ward, a gente observa que no método ward ele é melhor, porque quando a gente olha no eixo vertical, a gente consegue observar que essas distâncias, que observando as distâncias, é uma maior separabilidade. Então, a gente acabou decidindo em utilizar 4 clusters como método ideal. Partindo daí, a gente instala essa biblioteca Prince, a gente importa Prince e também importa a F-Cluster. Partindo um pouquinho para cima, a gente trabalha de novo essa base, né? A gente então tenta definir ali quais são as variáveis categóricas da nossa base. Então, a posição na ocupação, situação do domicílio, área, cor, curso mais elevado e a variável contínua, né? Ela seria ali a renda. Então, a gente garante ali os tipos corretos de dados. Então, a renda mensal ela vai ser uma variável float e a FAMID, que são os nossos dados categóricos, entram como categóricas, né? Então, a gente ali faz um FAMID com 4 componentes que, aqui no nosso caso, a gente quer interpretar aqui, a gente tem 6 variáveis diferentes sobre trabalhadores brasileiros, uma numérica, renda mensal, 5 categóricas, ocupação, escolaridade, cor, área e domicílio, e o desafio é como que a gente visualizar e encontrar grupos em dados diversos, né? Então, a gente tenta resumir variáveis numéricas mais categóricas em poucas dimensões. Então, a gente transforma 6 variáveis originais em 4 componentes, que são dimensões artificiais. E com isso, a gente define 4 clusters, dado o dendrograma ward, né, que a gente observou no slide anterior. E, bom, aqui a gente implanta um scatter plot, né, que a gente vai ver que vai ser esses gráficos aqui. Então, a gente tem as projeções nas primeiras dimensões. Essa primeira dimensão, que ela se encontra no eixo horizontal, ela seria mais um nível socioeconômico, ou seja, geral, renda e educação. Ou seja, quanto mais você está à direita, mais renda você tem, provavelmente, e maior sua renda e maior seu nível de educação. Provavelmente não, isso é um fato. E a dimensão 2, que seria a captura do tipo de ocupação, né? Formal vezes informal. Então, esse é um método hierárquico que agrupa pessoas similares, né? Ou seja, observações similares. No caso aí a gente tem trabalhadores brasileiros, baseado na distância de Gower, né? Que funciona com variáveis mistas. Mais para baixo, aqui a gente acabou fazendo FAMID com os clusters identificados, a gente tenta identificar os clusters. Então, aqui a gente tem uma maior visualização em que o grupo roxo, que está mais à esquerda, ele mais à esquerda e mais acima, no caso, né, seria que ele tem um baixo nível de renda, um baixo nível de escolaridade e ele é mais situado no lugar rural, né? Quanto mais acima. Então, o grupo roxo, no caso também, né? Baixa escolaridade, informal e área rural. O grupo azul seria superior completo, carteira assinada e urbano. Ele está mais para a direita e mais para baixo, se a gente for ver. O verde é o ensino médio, situação intermediária. E o amarelo é um heterogêneo, né? Um grupo heterogêneo, possui ali trabalhadores. Então, a gente tem aqui o perfil dos clusters, né? Então, ali seria, a gente fez alguns cálculos de renda mediana, renda média, posição na ocupação, curso mais elevado, renda mediana, renda média, posição na ocupação, né, do cluster 2 e por assim vai. Então, a gente também definiu os 4 clusters e a gente viu que o FAMID ele captura 59% da variância nas 2 primeiras dimensões. Então, a gente está fazendo essa análise, né, num plano 2D, e que a gente mostra uma boa estrutura, né? Então, a gente conclui, né, que a gente aqui, através desse mapa, a gente consegue confiar na visualização para identificar agrupamentos ou tendências principais. Então, como que aquelas variáveis elas explicam a renda, né? E como que esses grupos eles podem ser localizados
através das suas observações. Eles podem ser mapeados.